amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos com vocês aqui hoje novamente para falar um pouquinho da palavra de Deus. Glórias a Deus, não sei como vocês estão, espero que vocês estejam bem. Minhas irmãs, minhas amigas do YouTube, do Facebook, muito obrigado por estar comigo, por estar conosco, amém? Eu sei que estamos já encerrando o mês de janeiro, primeiro mês do ano. Glórias a Deus, estamos aí numa época maravilhosa, né, com muita chuva, graças a Deus. Deus mandando a chuva sobre a terra para regar as plantas, para encher os reservatórios, enfim, a água é vida, né? E graças a Deus, assim como a palavra de Deus é vida, é água, é comparado com a água, assim também a água no literal é vida. E nesta manhã o Senhor nos dá uma palavra aqui no Salmos 19, a qual quero meditar um pouquinho com vocês. Vamos lá? Que nos diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs a sua tenda para o sol, o qual noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor é reto e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Glórias a Deus, eu quero me deter aqui apenas nesses 8 versículos para falar um pouquinho, para que o vídeo não fique muito extenso, né, minhas amadas? Minhas irmãs, aqui o nosso Deus, quando ele fala que os céus manifestam a glória de Deus, e ele traz o sol aqui, esse grande astro que ilumina a terra, que dá vida às flores, que o sol nos abençoa, né? O sol pela manhã, quando ficamos no sol, estamos adquirindo a vitamina D. Glórias a Deus, como o nosso Deus é lindo, é maravilhoso. Nós necessitamos do sol, todo ser vivo necessita do sol. E aqui o nosso Deus, ele se revela como um artista, quando ele fala sobre a natureza. E ele fala desse astro, como eu já disse, que ilumina o planeta Terra. Glórias a Deus por isto. Aqui, irmãos, como um artista, ele dá a sua assinatura. E o sol, não tem como ninguém se esconder do sol. Não existe. Tudo é iluminado, é irradiado pelos raios solares. E o nosso Deus aqui, ele fala, né, que como a conotação de importância, a glória de Deus e a sua ascensão, assinatura ao mundo que lhe pertence. O mundo que lhe pertence. E esse salmo é uma poesia, com letras maravilhosas, que o salmista, salmo de Davi, o salmista Davi coloca aqui, o grande poeta Davi, ele coloca aqui a importância. E nos versículos que se seguem adiante, ele fala que dá sabedoria aos simples. Meus amados irmãos, não existe ninguém que pode falar que Deus não se manifesta. Deus se manifesta, sim, através da natureza. E aqui quando fala que ele sai de uma extremidade do céu e vai até a outra, até os confins da terra, está falando da grandeza do nosso Deus. Está falando que o nosso Deus é tão magnífico e tão poderoso e tão tremendo, que nada também se esconde da sua face. Tem um salmo que fala: para onde fugirei da sua presença? Se eu descer até o mais profundo abismo, o Senhor lá está. Se eu subir a mais alta montanha, até lá o Senhor está. Aleluia! Nada pode
esconder da presença de Deus. E nesta manhã eu quero falar para você, ou neste dia, ou neste momento que você está aí assistindo esse vídeo, eu quero falar que Deus te vê, que Deus se importa com você. Assim como Deus se importa com as plantas, enviando os raios solares para que as plantas as sementes se germinam. Da mesma forma, Deus se importa com você. Deus está no controle de tudo. Por isso, deixe de falar que não acredita em Deus, aonde Deus se manifesta. Como muitas pessoas desafiam a natureza, o poder de Deus, falando onde Deus se manifesta. E aí está a grande assinatura de Deus, nesse dia que brilha tão lindo, aí está a assinatura do grande artista que é Deus, que através de apenas uma palavra, a palavra haja, tudo se fez, tudo se foi feito. E ao homem não tinha como Deus se espelhar, ele se espelhou em si mesmo, abaixou a terra, pegou do pó da terra, fez um boneco, soprou nas suas narinas e criou o homem, aleluia. E depois fez que o homem adormecesse e criou uma mulher. Glórias a Deus, o nosso Deus é simplesmente tremendo. E Ele requer de nós adoração. Aqui fala também o versículo que eu acabei de ler, fala que Ele dá sabedoria aos simples. Meus amados irmãos, aqui está falando dos simples. E Ele traz lá no livro de Deuteronômio, Ele fala ali o que é a simplicidade. Simplicidade, irmãos, Ele nos fala ali que é quando o povo de Israel, eles saíram do Egito, passaram por entre as nações que adoravam deuses estranhos e ali eles permaneceram, não adoraram. Deus manda que não adoramos deuses estranhos, mas que adoremos a Ele. E nesta manhã eu quero falar para você, vamos glorificar a Deus. Esse Deus que cuida de nós, que cuida de tudo. Esse Deus que faz algo maravilhoso. Esse Deus que dá sabedoria aos simples. Esse Deus tão magnífico que criou eu e você para a sua adoração. Criou os pássaros e criou tudo. E eu quero te convidar a parar um pouquinho e refletir mais na glória de Deus. Aleluia! Parar de ficar envolto em tantas coisas pequeninas que são os problemas, que são as dificuldades. Principalmente nós, mulheres, né, irmãs, que temos tantos afazeres. E tem hora que nós ficamos detidos por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes. Eu quero te convidar a começar a olhar em volta de você tantas belezas que Deus criou e tantas coisas lindas e glorificar esse Deus que pode fazer muito mais para vocês. Amém. Essa é a palavra que eu deixo para vocês nesta manhã. Reflita a natureza, reflita o sol. Olha que coisa linda a natureza. Apenas uma folha e aqui já cresce um talo, um caule. E olha as flores, que coisa linda, a orquídea, né? Não foi tanto de propósito, mas aqui está a beleza de Deus. E a Bíblia fala-se que Deus, Ele fez tantas coisas belas, ainda mais eu e você. Amém, Deus abençoe, fique com essa palavra e fique na paz do Senhor Jesus.